renúncia e revogação do mandato do advogado. Pois bem, quando falamos em renúncia e revogação, são dos poderes ali conferidos ao advogado. Os poderes podem ser revogados, ou o próprio advogado pode renunciar aos poderes que lhe foram conferidos. Como que isso funciona e quais são as consequências disso? Então, vejam aqui na tela o que eu trouxe para vocês e os dispositivos legais que regulamentam o tema. Quando falamos aqui num cliente, e eventualmente esse cliente tem a quebra, não é? De confiança no advogado, ele pode revogar o mandato conferido a esse advogado. É o que está lá previsto no artigo 17 do Código de Ética e Disciplina. Então, ele revoga os poderes conferidos a este advogado. Em contrapartida, o advogado, se tiver uma quebra de confiança no cliente, pode renunciar ao mandato que lhe foi conferido, conforme artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Agora vejam, a gente deve lembrar que nesta situação em que o advogado renuncia aos poderes que lhe foram conferidos, ele deve continuar atuando como patrono no processo durante 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Então, ele deve atuar por 10 dias a contar da notificação de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, salvo se ele for substituído antes do término deste prazo. Então, se antes do término deste prazo ele for substituído, ele não precisa completar o prazo de 10 dias. Mas, Priscila, e se ele não for substituído dentro deste prazo? Pois bem, gente, se ele não for substituído dentro deste prazo, não é? Ele terá que cumprir os 10 dias. Depois dos 10 dias, ele pode se desligar do processo sem nenhum problema, tá? Então, vejam aqui comigo. Renúncia ao mandato, revogação do mandato. Então, renúncia e revogação. Artigo 17 do Código de Ética e Disciplina, artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Tudo bem? Sim? Bom, então, só fiquem atentos ao seguinte. Quando o cliente revoga os poderes do advogado, não é? Imediatamente o advogado se desliga da causa. Quando o advogado renuncia aos poderes que lhe foram conferidos, ele deve atuar ainda por 10 dias. Ok? Depois de 10 dias, ele pode ficar fora do processo. Priscila, a comunicação da revogação dos poderes do cliente para com o advogado deve seguir alguma formalidade? Não, pode ser por qualquer meio eficaz. Então, o cliente simplesmente comunica ao advogado, revoga os poderes, o advogado está fora do processo. Agora, o advogado precisa comunicar ao cliente, sim, por algum meio eficaz. Qualquer meio, pode ser também WhatsApp, e-mail, carta, mas é bom sempre formalizar isso. A contar desta notificação, ele tem o prazo de 10 dias. Ele tem o prazo de 10 dias, não é, para colocar um advogado neste processo, o cliente. Se em 10 dias o cliente não colocar ninguém, em 10 dias eu me retiro do processo e sigo minha vida. Mas por 10 dias eu vou ter que tomar as medidas judiciais cabíveis dentro do processo, vou ter que continuar atuando, né, observando todos os preceitos éticos para cumprir a minha função em 10 dias. Após esses 10 dias, tô fora. Se entre esses 10 dias eu for substituído, já novo advogado for constituído no processo, ok, imediatamente eu posso sair do processo, não precisando mais continuar a cumprir esse prazo de 10 dias exigido pelo Estatuto da OAB, ok? Então, nós vimos aqui como funciona a revogação e a renúncia de poderes ali conferidos ao advogado, observando a relação entre cliente e advogado, que por qualquer motivo pode se quebrar, baseada normalmente na quebra de confiança. Em tendo uma quebra, as partes poderão revogar ou renunciar. E só um último detalhe muito importante para você tomar nota. O advogado, quando renuncia ao mandato que lhe foi conferido, não é? Ele não deve justificar. Ele não deve justificar, ele não deve apontar o motivo pelo qual ele está renunciando, sob pena de incorrer em uma infração ético-disciplinar, ok? Uma infração disciplinar. Então, o que nós temos? Eu renuncio aos poderes que me foram conferidos na função, na condição de advogada, mas sem qualquer justificativa. Eu não vou justificar que é com base de eu não gostar do cliente, o cliente ser uma pessoa de difícil trato, o cliente ser uma pessoa sobre isso, aquilo, x, y, z situações que podem acontecer. Eu simplesmente renuncio
e não trago justificativa. Se eu trouxer justificativa, eu incorro em infração disciplinar e poderei sim responder o processo e ser apenada. Ok? Então, tome muito cuidado com isso. O cliente, quando revoga os poderes, ele não tem obrigação nenhuma com você, se ele revogar, justificando ou não, isso é irrelevante. Mas você, na condição de advogado, você tem, né, um estatuto, você tem um regramento a observar. E um deles é que você não pode justificar. Tome nota do artigo 17 do Código de Ética e Disciplina, artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB.